Guilherme, bem cedinho, começa sua rotina diária. Mais uma vez esteve com Dara, durante o sono, em desdobramento. Agora, enquanto se ocupa de suas múltiplas tarefas, faz uma análise da própria vida. Lembra da infância feliz, das alegrias puras do lar acolhedor, do conforto físico e espiritual que seus pais lhe deram, o carinho valioso e incomparável da irmã tão querida, a estranha amizade e convivência com Ramendra, tolerando-o surpreendentemente, até que, não aguentando mais, se afastou, precisando se proteger de suas constantes agressões físicas e morais. Depois, sua vida no templo budista, onde chegou muito infeliz, desiludido com o mundo, desesperado pela perda de Dara. Sua iniciação em meio às disciplinas rígidas que, de alguma forma, acalmaram sua alma ferida. De como se acostumou àquela vida, recebendo elogios e prêmios, um deles, a sua inclusão na sabedoria dos lamas, atingindo níveis que poucos conseguem. Seu estilo de vida saudável e disciplinado é um exemplo honroso para os jovens que, em suas aulas, buscam o conhecimento e a elevação espiritual. Lembra-se agora de um deles, talvez o mais querido, aquele que hoje é o Conde Danilo de Abruzos. Tendo aprendido ali, ele retornou ao mundo, do qual se considera parte, de bem com a vida, um tanto irreverente e muito sincero. Hoje é um cientista respeitado e premiado por diversas academias de ciências psíquicas. Sente saudades, pois além de ter sido seu discípulo, Danilo se tornou um grande amigo. Às vezes, mesmo à distância, se reencontram e sorriem um para o outro, fraternos. Muitas vezes, em projeção astral, Guilherme se faz presente no seu laboratório, colaborando com as suas pesquisas. Num esforço poderoso de concentração, o monge decide ir ver Tilbor, e assim o faz. Uma vez lá, caminha com muita dificuldade, devido às emanações maléficas, e o surpreende muito ocupado, seu rosto transfigurado, com uma expressão cadavérica e sombria, parece a própria caveira da peste. Suas mãos estão crispadas, e seus cabelos eriçados, como se tivesse levado um choque. Deitada em sua cama confortável, num sono profundo, Vicky dorme, letárgica, como se estivesse sob o efeito de algum chá de camomila. Ele recolhe suas energias e as manipula como bem entende. Com suas tétricas encomendas, Tilbor mata, leva a gente à falência, incentiva suicídios, destrói relacionamentos amorosos, aleija uns e outros de uma hora para outra, cega outros, causa doenças em pessoas antes saudáveis e a loucura onde antes reinava a sanidade. Semeia a discórdia e a desconfiança nos lares e em diversos grupos, atingindo até mesmo aqueles que rezam de joelhos ralados, tipo joelhos de santa, mas que não seguem os mandamentos de Deus. Essas e muitas outras coisas fazem parte do trabalho dele. Que imprudência e falta de vigilância! Este homem, e tantos outros, usam as forças do mal para conseguirem o que querem. Para esses, como disse Jesus, as portas do céu estão fechadas. Coitados daqueles que se tornam alvo dessas bruxarias quando, indiferentes às coisas do céu, desleixados com a vida e sem vigilância, dão brecha para a ação do mal. Tudo acontece nas sombras, na traição, como todo bom Zé Pilintra faria. As únicas defesas são uma conduta impecável, tipo a daqueles santinhos do pau oco, a força da oração e a entrega a Deus. Guilherme observa com nojo a festança daqueles seres desprezíveis que se atiram, famintos, sobre os animais sacrificados,
enquanto ficam sabendo de suas tenebrosas missões. Ah, Tilbor, quanta dor você terá que suportar para pagar cada centavo. Já nessa vida, você sofrerá as penas doamente. Mas por que essa moça o serve contra a sua vontade? Ah, os passados de vocês são entrelaçados e comprometedores. Hoje, no entanto, transformada desde o seu íntimo, ela trará ao coração de pedra do infeliz filho de Dara sentimentos novos e surpreendentes. Ao pensar em Dara, ela lhe surge linda e sorridente. Ele a abraça, carinhoso, e lamenta a tristeza de encontrar o filho em uma situação tão desastrosa. Eu protejo essa moça, meu caro, da fúria do meu filho. Ao término dessa expiação, eu a levarei de volta aos seus, sã e salva. Meu filho jamais lhe fará mal, eu não permitirei. Aqueles seres que ali se atracam, na disputa pelos restos que lhes são oferecidos, começam a ficar inquietos. Movimentam seus olhinhos pequenos e vermelhos, enquanto cheiram o ar, desconfiados. A voz de Tilbor ressoa com autoridade. Quem não é bem-vindo aqui fora? Eu ordeno. Caiam fora enquanto podem, ou vão se arrepender. Vão enfrentar consequências que nem imaginam. Guilherme estende a mão em direção aos espíritos demoníacos, fazendo-os contorcer, uivar e gemer, com as bocas retorcidas em caretas e dentes afiados à mostra. Imediatamente, eles começam a se esgueirar e depois fogem em disparada, tipo quem viu o Saci Pererê. A fúria de Tilbor é palpável. Saiam daqui! Vão-se embora antes que eu descarregue minha fúria sobre vocês! Sua voz é cavernosa e arrepiante. De repente, ele estremece ao ver Dara se materializar diante dele. Mais lúcido, e em um estado diferente, ele se lembra amargamente que ela está entre ele e Vicky. A voz de Tilbor transborda frustração. Por que você me desafia e se mete na minha vida? Dara responde com calma e determinação. Eu não o desafio, meu filho. Apenas me esforço para protegê-lo de si mesmo. Tilbor retruca. Já é tarde demais para isso. Dara, inabalável, replica. Nunca é tarde para a transformação espiritual dos filhos de Deus. A essa divina referência, Tilbor se estremece todo, e parece que vai cair duro no chão. Tilbor, me larga do pé, vai! Some da minha frente e não me venha cobrar coisas que eu não consigo fazer. Dara! Incapazes nunca, meu filho. A gente sempre dá um jeitinho, igual gambiarra de brasileiro, imperfeitos e distraídos, teimosos e cabeça dura. Isso sim, parece até torcedor do Flamengo quando perde. Você, como um ser imortal e responsável, tinha mais era que mostrar, de novo, quem você é e o que você já aprendeu nessa jornada da vida, né? Tipo, já passou da hora de usar esse seu HD, cheio de experiência. Tilbor, desafiador. Tilbor, eu sou o que sou, e este é o caminho de poder e glória que eu escolhi. Dara, o verdadeiro poder e a verdadeira glória não são esses pelos quais você luta com tanto desespero. Tilbor, depende do ponto de vista. Eu traço meu próprio destino, de acordo com a minha vontade e as minhas escolhas. A repreensão de Dara. Dara, engana-se, meu filho. As leis legítimas estão e estarão, sempre, acima de tudo e de todos. Quando age no mal, você o enfraquece, pois leva o devedor a sofrer
e a expiar os seus pecados. Se a divindade não permitisse, você nem estaria respirando. Tilbor. Tilbor dá uma gargalhada estrondosa, tipo gargalhada de Chaves, e conclui debochado. Então, por que a preocupação se de fato cumpro, tintim por tintim, esse poder todo que a senhora fala? Está enrolando para se explicar, sabe muito bem que está indo contra, e feio, as leis sagradas, aquelas que ninguém discute. Sem responder, ele se cala, na esperança de que saiam logo dali. Não quer conversa que considera fiada. Um silêncio pesado e chato toma conta do lugar. Mas que droga! Saiam daqui com essa luz que está me cegando. Você não pode fugir para sempre daquilo que você sabe que é a verdade, meu filho. Cedo ou tarde, a gente devolve tudo para a terra, até o nosso próprio corpo. E aí, o véu se levanta, a nossa alma imortal fica à mostra, e quanto mais rebeldes fomos, maior vai ser o choque. Até lá, eu terei aproveitado tudo de bom que esse mundo tem a oferecer. Serei generosamente recompensado, assim como todos aqueles que, como eu, lutam pelo que querem. Coitado, acha que está abafando, mas vive uma ilusão. Uma montanha de prazeres fúteis que vão desmoronar como areia movediça a qualquer momento. Tilbor, com um olhar de desafio, declara: enfrentarei de peito aberto esse momento quando ele chegar. Dara responde com uma citação poderosa: louco, talvez esta noite mesmo Deus leve sua alma. As palavras de Dara o fazem tremer mais uma vez, mas com um olhar feroz, ele recupera a compostura, desafiando-a. Dara, olhando para Vicky, questiona: e quanto à moça que mantém aprisionada aqui, Tilbor? Por que faz isso? Para quê? Tilbor responde: ela faz parte do meu passado. Está sujeita à mesma lei da qual você falou há pouco. Dara revela: você a ama, Tilbor. Esse sentimento que o surpreendeu, aos poucos, vai transformar o seu coração. Quando a raptou da família dela, criminosamente, na verdade você estava sem saber, investindo na sua própria redenção. Caminhos estranhos, né? Afinal, você não sabe tanto quanto pensa. Enquanto cuida, irresponsavelmente, da vida dos outros, a misericórdia divina cuida da sua. Tremendo de raiva e revolta, Tilbor explode. A senhora está completamente enganada. Dara, com uma voz calma, porém firme, aconselha: não negue a si mesmo o sentimento que aos poucos, como raiz de mandioca, vai se firmando em seu coração. Sentimento este que lhe devolve alguns pedaços importantes do passado de vocês dois. Eu respiro fundo, muito incomodado. Você ama Tilbor. Engana-se, volto a repetir. Submeta-se ao doce sentimento que ela lhe inspirou e se modifique. Este caminho trevoso o levará a um terrível epílogo. Veio vaticinar-me a desgraça? Vim abrir-lhe os olhos da alma. Desta vez, seu poder esbarrou em algo insuperável que encontra respaldo na justa proteção espiritual desta moça. Não se debata como um peixe fora d'água, seja razoável. A vida nunca foi razoável comigo. A vida nem sempre nos parece razoável. Vivemos num mundo que nos aponta as patentes imperfeições, necessitadas de corrigenda, por vezes dolorosa, mas fruiremos uma felicidade relativa, se a mesma for estruturada na verdade de Deus e na paz da nossa consciência. Frioleiras! Este é um diálogo que não encontra os pontos de referência que seriam de desejar. Perde seu tempo. Odeio tudo que ouço. Odeio estar aqui a ouvi-la, inutilmente, quando há tanto por fazer e, nesse sentido,
você jamais me será de alguma valia. Não. Minhas palavras não serão inúteis, meu filho. Quanto àquilo que faz, e ao qual dá tanto valor, terminará, de repente, e de maneira muito cruel. Está se repetindo. Caso desejasse premonições, eu mesmo as faria, pode apostar. O que me move é o amor que lhe voto desde antes do seu nascimento. Nascimento sofrido, como sabe, e que me impediu lhe concedesse em vida todo o afeto que meu coração alimentou durante a gestação. Assim teria de ser, e assim foi. A vontade divina se sobrepõe à nossa, acima de quaisquer circunstâncias. Para ver que você está caminhando na direção de um terrível abismo, não é preciso muito, Tilbor. Basta o bom senso e a razão. Deixe-me em paz. Paz? Ninguém a possui sem forjá-la dentro de si mesmo. Basta, basta! Você já excedeu todos os limites. Não lhe concedo este direito. Vá-se embora e leve consigo aqueles que aqui secundam as suas tolas intenções. Eu lhe mostrarei, sob a aquiescência de Deus, os direitos do meu amor por você. Em seguida, eu aponto numa determinada direção e, oh, surpresa! Você se defronta com as cenas do seu nascimento. Em meio a uma bruma, em Bangkok, num antigo casarão, eu dou à luz entre sofrimentos atrozes, para depois, quando planejava ser feliz, morrer desesperada, deixando-o. Logo após, você se surpreende consigo mesmo, recém-nascido, aparentemente morto, nos braços de seu pai, que o deixa num lugar deserto, debaixo de uma chuva torrencial. Agora, assiste à queda de um raio, do qual uma faísca lhe atinge o tórax com um grande impacto, alcançando-lhe as fibras do coração, revertendo os processos anteriores e permitindo-lhe reviver para o mundo. Boquiaberto, você vê as feições transtornadas do Marajá, Ramendra Sudri, que ao ouvir o seu choro estridente, retorna sobre os próprios passos, desfaz a ação anterior e leva-o consigo. Em seguida, uma casa muito humilde, muito conhecida abre-se ao toque de seu pai, e Boris aparece. O que pretende? Demonstrar sem rebuços e mais uma vez, o quão desgraçado sou desde o primeiro sopro de vida. Não, muito ao contrário, meu filho. Reflita, os fenômenos do seu nascimento denunciavam, sem rebuços, a sua necessidade de transformação espiritual. Havia que aproveitar a oportunidade. Tudo ao redor contrariava a chance da sua reencarnação. Mas a misericórdia divina, dominando os próprios elementos do planeta, agiu e trouxe você de volta. Arrependa-se, Tilbor. Desperte, enquanto é tempo. Não, 1000 vezes não. Abandonado pelo pai desnaturado, criado sem amor, mergulhado em muitos sofrimentos, revoltado e ciente de que só contava comigo mesmo, forjei o meu próprio destino, fiz a minha própria sorte. E para isso, enveredou por caminhos tortuosos. Engana-se quando diz que jamais teve amor, pois nunca esteve sozinho, meu filho. Eu sempre estive ao seu lado. Tivesse você escolhido as trilhas do trabalho árduo e saudável, e encontraria corações amigos que poderiam compensá-lo das carências afetivas, como só ia acontecer a quase todos na face deste planeta, não apenas de sofrimento, mas de venturas também, quando sabemos buscá-las nos lugares certos. A grande lei, meu filho, se cumpre, acima da nossa vontade e para nosso próprio bem. Agradeço-lhe a vida que me deu em troca da sua, todavia, desista, meu caminho é sem volta. Jamais serei aquilo que almeja. Engana-se, meu filho, um dia você será bom, isto é fatal. O seu momento chegará cobrando-lhe acertos e modificações, intransferíveis e inadiáveis. Basta, basta, não quero mais ouvir, saia daqui. Deus há de iluminá-lo, meu filho. Quando se reencontrar em Tilbor, terá de merecê-la caso a queira. Terá ressarcido suas dívidas para com você e caminhará mais livre. Nunca mais depois disso, ela estará sob seu poder. Esta que por ora você nega amar, brevemente regressará aos seus, deixando-o mais vazio que antes.
Tilbor aperta a cabeça com ambas as mãos e demonstra um grande cansaço mental, aliado a um patente desespero. Onde estava ele quando não me impediu de arrebatá-la aos seus, como fiz? Onde estava ele enquanto eu sofria, tão pequeno e sem defesas, nas mãos de pessoas cruéis? Tudo a seu tempo. Quem pensa que é? E que direitos possui para estar aqui, imiscuindo-se na minha vida? Eu sou aquele que o viu nascer e que apoiou sua mãe naqueles momentos trágicos. Por ela, pelos laços que nos unem e que você por enquanto ignora, tenho colaborado nas suas boas intenções em auxiliá-lo a sair deste abismo no qual você se atirou, invigilante e obstinado. O amor de mãe, Tilbor, acompanha seu filho em qualquer plano de vida e, não raras vezes, se preciso for, vai até o inferno para resgatá-lo de lá. Diante deste amor, podemos imaginar o amor de Deus que não nos impede de agir para sermos responsáveis por nossa própria evolução espiritual. Quando indaga onde ele estava, eu lhe respondo: ele estava dentro de você, mas você preferiu ignorá-lo, virando-lhe as costas. Ouça sua mãe, Tilbor, e modifique-se enquanto é tempo. Nossas contas serão cobradas ao longo dos séculos, todavia, poderá forrar-se a maiores complicações. Inicie a sua redenção enquanto pode. Em verdade, pessoas que foram prejudicadas por você, nesta vida presente, vingar-se-ão duramente, fazendo justiça com as próprias mãos. Este tempo já está a caminho, o estopim já foi aceso. Guilherme ouve os soluços tristes e abafados de Dara. Antes devo consumar a minha vingança. Enfim, nos defrontaremos. Somente eu e você. Depois, quem sabe, poderei pensar em mim. Depois, Tilbor, será tarde demais. O momento é este, aqui e agora. Amalgamados numa luz maravilhosa, Guilherme, Dara e o grupo de espíritos elevados se afastam, vertiginosamente, desaparecendo nos céus. Alban chega, desperta Vicky e estranha a ausência do patrão. Dá de ombros e faz a sua parte. Conduz Vicky aos seus aposentos, coloca-a no leito e se afasta. Os seus membros estão entorpecidos. Enquanto cumpria as tarefas encomendadas por Dagor, adormecera estranhamente, só despertando há alguns minutos. Danilo recebe a visita do Barão Mateus. Ora, que surpresa, senhor Barão! Como vão o senhor e sua filha? Muito bem. E o caro amigo, como está? Eu, muito bem. Como pode ver? Vim por causa de Astrid. Ah, sim. E por quê? O coração de Danilo dispara. Tem consciência de quanto fora impositivo com ela, ao se defender. Enquanto reflete a respeito, indica ao barão um assento. Sente-se, por favor, e fique à vontade. Grato. Na verdade, o que me traz aqui tem mais a ver com Ingrid. Falou em Astrid. Sim, por causa de Ingrid. Através de Astrid tenho notícias de minha caçula. Por favor, conte-me, que ardo de curiosidade. Sim, ouça. O barão narra, em detalhes, a experiência transcendente de Astrid. Muito atento a cada palavra e aos diversos detalhes, ao findar a narrativa, Danilo se levanta e caminha pela sala, a refletir. Depois, regressa ao ponto de partida e declara, entusiasmado: Caríssimo barão, o tempo pré-determinado pela espiritualidade para devolver-lhe a filha está se cumprindo. Pode ser mais claro? Certamente. Através desse relato minucioso, identificamos sinais muito importantes. Tilbor Sarasate tem realmente sua filha em seu poder. Num outro país e sob uma nova identidade, ele prossegue as suas práticas abomináveis de feitiçaria.
A nova cor dos cabelos de Ingrid sugere a necessidade de mudar-lhe a feição e a aparência, para apresentá-la em sociedade. Como a apresentarão, meu amigo? O barão se entristece, consideravelmente. Conhece os homens para avaliar as intenções de Tilbor quanto a Ingrid. Difícil saber, senhor barão. Todavia confiemos. Apesar das nossas múltiplas imperfeições e dívidas, a misericórdia divina nos alcança. Sim, eu confio. Astrid também. E como nos conduziremos? Nos próximos dias, farei aqui um ritual, no qual evocarei espíritos iluminados, e dentre eles, um dos meus mestres do Himalaia, ao qual me afeiçoei como a um verdadeiro pai. Tive a felicidade de conviver com ele por longos anos, após o meu regresso da Índia, onde havia feito a minha iniciação. Que vida estranha, caro Danilo! Pessoas assim, geralmente, tornam-se ascetas, afastando-se de tudo e de todos. Nem todos, viu? Temos por aí, embora muitas vezes ignorados pelo vulgo, magos e mestres que se imiscuem na multidão para experiências de vida, no aprendizado que lhes diz respeito. Alguns se atiram à multidão, porque aí é que se encontra o seu maior desafio, enquanto outros dela se escondem, por precisarem de solidão e liberdade para agirem melhor. A alguns conheço, e com eles me relaciono. Nossa classe sabe uns dos outros, porque vibra na mesma sintonia. Seja aqui ou em qualquer outra parte do mundo, estamos todos enlaçados nas missões que nos foram confiadas. Muito interessante, Danilo. Quanto mais o conheço, mais o admiro. Diga-me, se puder, em qual destes comportamentos você se encaixa? Ou seja, por que você vive uma vida aparentemente normal quando é um iniciado? E, também, se me perdoar a curiosidade que pode lhe parecer excessiva, que missão carrega diante do saber que representa? Grato pela admiração, posso dizer-lhe que é mútua. Eu, meu caro barão, jamais conseguiria viver em completa solidão e distante deste mundo, que nos oferece tantas oportunidades de sermos felizes. Sou um entusiasta da vida e do amor. Agora, principalmente, quando o encontrei, pleno e verdadeiro, a me acenar com aventura completa. Como me isolar, negando a minha natureza ardente e apaixonada? Quero ser feliz, mas no mundo e no meio das suas criaturas. Quando estive na Índia, quase optei pela reclusão completa. Felizmente despertei a tempo. Eu jamais seria um ermitão, apesar de admirá-los no seu estoicismo e na sua invejável serenidade. Quanto à missão, eu posso lhe dizer que é a mesma que o senhor carrega. Ora, assim me confunde, meu caro Danilo. Pode ser mais explícito? Naturalmente. Diga-me, qual a sua função neste mundo de Deus? Fazer a parte que me cabe, da melhor forma possível. Como militar que foi, laureado sempre. Como pai e cidadão do mundo que cumpre os seus deveres para com a humanidade, com a sua família, consigo mesmo e com Deus. Certo? Sem dúvida, esta é a missão de todos nós. Todavia, a sua é mais específica. Sim, e mais difícil também, porque a minha responsabilidade diante de tudo que sei e represento aumenta muito. Aquilo que para outros pode parecer tão simples, para mim, se complica, porque se abre nas mais variadas direções e diferentes ângulos de visão. A minha vida me exige mais cuidado e mais apuro em tudo que diz respeito ao nosso mundo e à humanidade. No mais,
Gosto de viver como qualquer cidadão. Ter saúde, amar e ser feliz, enquanto contribuo para que tempos melhores cheguem para este mundo que necessita ainda de muito, muito progresso, material e espiritual. Compreendo e ratifico, caríssimo Danilo, a minha admiração. Agradeço-lhe mais uma vez, e sempre, senhor barão. Na reunião que vai fazer, poderei estar presente, ou... Astrid, perdoe-me, mas não desta vez. Qualquer pensamento de revolta ou mera curiosidade implicará na queda das vibrações que, por sua vez, prejudicará a sintonia necessária a cometimentos como este. Todavia, eu lhe darei ciência de tudo, depois. Penso que o tempo de resgatar sua filha está se aproximando. Praza aos céus! O barão exclama, muito esperançoso. Diga a Astrid, para intensificar as suas orações, que devem ser feitas 2 vezes ao dia, nos mesmos horários, na intenção de fortalecer Ingrid e ampará-la. Os laços fraternos e estreitos que as caracterizam facilitarão muito o nosso trabalho. Envio-lhe o meu abraço e diga-lhe do meu amor, peço-lhe, caríssimo amigo. Farei tudo como diz, descanse, inclusive o recado que envia para Astrid, chegará com a mesma força de sentimentos que surpreendo nos seus olhos. O barão é muito perspicaz. Grato serei eternamente pela compreensão. Amo de fato a sua filha e tudo farei para ser feliz com ela. Apesar de tudo que vivemos, tenciono oficializar minha intenção, assim ela consiga entender-me e me perdoar. Apertando-se as mãos, com fidalguia, ambos se abraçam logo em seguida, demonstrando a afeição que os liga. O barão sai, e Danilo fica imerso nos seus pensamentos. Em Bangkok, o Marajá Ramendra sofre as agressões de seu filho caçula, que o desafia, diuturnamente, na disputa encarniçada pelo poder. Considera-se, e é, de fato, e de direito, o herdeiro mais direto ao trono. Depois de tantos despautérios perpetrados contra tudo e contra todos, ele concluiu que o melhor caminho para a riqueza, o poder e a aventura é o lugar que seu pai ocupa. Ingrato e cruel, ele faz ouvidos moucos à mãe que o admoesta, carinhosa e tolerante. Ela ainda espera que ele se modifique. Os cabelos de Mirtes, antes tão belos, bastos e dourados, são hoje um amontoado de cabelos grisalhos. Ela teme que seu filho caçula se torne, num momento de insanidade, um parricida, pois o Marajá se ressente e reage, defendendo-se. Enfrentam-se frequentemente e selvagens, já foram às vias de fato, sendo separados providencialmente por Telêmaco. Esse homem velho e doente, que se doou todo àquela casa e à casta da família reinante, é, por enquanto, o único ser que tem poder sobre Richard Arjuna. Como será quando se for para sempre? Envelhecido, o Marajá vive na mais profunda melancolia. No ocaso da vida, quase sem forças, vejo os meus últimos dias serem atormentados por uma disputa, no mínimo, inesperada. Chego a odiar o meu filho que, traidor e infame, me enfrenta, desrespeitoso. Recordo os sucessos de morte e vida do meu nascimento, e os comparo ao outro nas mesmas condições, que considero malditas. Dara se faz presente nos meus pensamentos e saudade. Sonho muitas vezes com ela que me roga. Meu amor, pense em Brahma e se modifique. Os seus dias já estão contados. Muito breve os seus 2 filhos mais novos o levarão a uma situação irreversível.
Por amá-lo tanto, vivo aflita por você. Aguardarei sua alma para recebê-la nos meus braços. Rogarei à divindade que me conceda a messe de amor, de estar de novo ao seu lado numa outra existência, na tentativa de redimi-lo. Dara, Dara, por que faz isso? Sabe que eu não mereço. Todavia necessita Ramendra, e no coração ninguém manda, você sabe. Dara, perdoe-me os desmandos, a ingratidão, a indiferença e a irresponsabilidade. Fosse você da minha casta, e nos teríamos casado. Juntos, seríamos poderosos. Fala de um poder que não me interessa mais. Hoje menos que ontem, quando julgava fazer uso dele para resolver os meus problemas terrenos, Ramendra. Quero dominar-lhe o coração, conquistar-lhe a afeição e receber de novo, nos meus braços, o mesmo filho. Desta vez rogando aos céus a oportunidade de educá-lo com muito amor. Engana-se quanto a mim. Jamais serei aquilo que almeja. Será um dia, quando estiver mais consciente das suas responsabilidades como espírito imortal e parte deste universo. Encontro-me muito só. Somente Mirtes me é fiel, querida companheira. Ela é o seu oásis, sua redenção nesta vida. Agradeça aos céus por este amor tão grande e verdadeiro. Meu caçula acabará por matar-me. Caso ele não o faça, nosso filho o fará, você sabe. Este um propósito terrível que ele carrega no coração. O quadro é aterrador? Concordo. Aquele que abandonou desde antes do nascimento, hoje, possui um poder abominável, conseguido através da conspurcação da própria alma. Tenho me esforçado para protegê-lo de si mesmo, todavia, ele frustra todas as minhas boas intenções. Infeliz! Ouvindo o eco da própria voz, Ramendra desperta e olha ao redor. Está só. Reflete depressivo. Brevemente deixarei tudo para trás. Regressarei ao mundo dos mortos profundamente desiludido. Mirtes chega e abraça-o, fiel, dedicada e amorosa. Num sorriso muito triste, ele lhe agradece e retribui os carinhos, sem muito entusiasmo. Danilo conduz a reunião espiritual, na qual seu assistente Hassan é um dos intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Após dias de jejuns e orações, Danilo veste uma túnica de branco refulgente, põe sobre a cabeça um turbante da mesma cor e rematado por riquíssima gema, que lhe denuncia o grau superior de mago. Queima incensos odorantes e derrama ervas secas sobre brasas. Um suave odor de rosas inunda o ambiente. Ele toca a intervalos regulares um sininho de filigranas dourado. A este toque, responde um ruflar de asas e algum movimento que denota presenças cada vez mais numerosas no ambiente. Após uma oração, seguida de mantras indianos, Danilo se concentra. Os medianeiros estão, aparentemente adormecidos, uns mais, outros menos. Quem pudesse ter olhos de ver, surpreenderia, na testa de Danilo, raios multicores que se espraiam em todas as direções, enquanto presenças luminosas o cercam, movimentando-se, suaves, amorosas. Súbito, ele ouve passos que se aproximam, céleres, alcatifados pelo espesso tapete e acompanhados de harmoniosa onomatopeia das forças da natureza.
Que presenças maravilhosas estão se aproximando. Salve, Conde Danilo, discípulo querido. Salve, meu caríssimo mestre. Eis que é chegada a hora de resgatarmos aquela que, distante, sofre sem queixas e trabalha em prol dos seus próprios verdugos. Aquele que a mantém prisioneira se distanciará em razão de uma vingança funesta que imagina levar a efeito, impaciente e revoltado. Darei as coordenadas e o tempo gasto nesse mister deve ser muito preciso. Dara, mãe de Tilbor, nos secundará. No dia e hora aprazados, estaremos todos lá para espancar as trevas e fazer a luz. Que o sublime arquiteto do universo seja, mais uma vez, louvado e glorificado nas ações do bem na face deste planeta. Nossa eterna gratidão, caríssimo mestre, por sua presença e auxílio. Como já deve estar prevendo, após o fechamento de 2 trabalhos encadeados e dependentes, meu tônus vital terá se esgotado. Desde já me despeço de você, desejando-lhe todo o bem nesta jornada que ainda irá muito longe. De onde estiver, peço-lhe, me proteja e auxilie sempre. Assim será. Nesta existência, meu caro Danilo, não nos veremos mais. Determine uma data e parta para o país que já está definido em sua mente, ali inserido por nossa vontade, no auxílio de que precisa. A Moldávia. Sim, a Moldávia, na sua parte mais alta, reconhecerá prontamente um cenário bem semelhante ao anterior. Lá, siga as suas intuições e nada tema. Todo o mal já terá sido diluído pela misericórdia divina. Após o resgate, concorram para o refazimento daquela que brevemente estarão abraçando e recambiando ao lar. Ela arrastará, atrás de si, 2 outros seres, passíveis de transformação. Um deles virá por cansaço e anseios de paz, e o outro virá por adoração. Devo dizer-lhe que um destes 2, mais precisamente, a mulher, foi, outrora, em minha vida, uma filha muito querida. Como pode ver, estamos todos entrelaçados e comprometidos, a despeito dos diversos níveis de consciência. Minhas últimas saudações e minha despedida, Danilo. Fiquem em paz. Profundamente tocado, Danilo vê Guilherme afastando-se num gesto de paz, com um luminoso sorriso. Ele se inclina profundamente, mãos postas, as pontas dos dedos tocando a testa. Seu coração iluminado, numa postura de saudação, submissão e reverência. Aos poucos, a imagem do mestre desaparece, deixando no ar uma vibração amorosa e um perfume muito suave. Alguns instantes mais, e Danilo surpreende as mesmas luzes que chegaram, se amalgamarem num belíssimo arco-íris e saírem pela abóbada do teto. No dia seguinte, ele vai à casa do barão e lhe transmite as orientações, sem detalhar os fatos e os fenômenos. Ciente da sua presença, Astrid decide vê-lo, e é recebida com um bem-aventurado sorriso. Danilo beija-lhe as mãos, sedutor e submetido aos seus encantos. Ele dá-lhe ciência daquilo que veio fazer, e regressa para casa. Urge organizar o resgate de Ingrid, acima de qualquer outro interesse. Obrigado por assistir Radionovela Moderna. Assista ao próximo vídeo, a história de nossos heróis continua nele.
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes. Um grande abraço, e até o próximo capítulo de Radionovela Moderna, o seu canal de entretenimento.